Jesus, aleluia. Quero cumprimentar os irmãos aí com a paz do Senhor, amém. Todos meus irmãos em Cristo. Quero deixar uma palavra aí para os irmãos que se encontram em Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Palavra que diz sobre Ananias e Safira. Muitos conhecem essa palavra e outros não conhecem. Nós vamos ler então o que Deus quer falar conosco. Que Deus fala sobre dinheiro e aqui nos fala também um pouco sobre a ira de Deus, porque vivemos em tempo em que a humanidade, as pessoas, a igreja só estão pregando que Jesus ama, que Deus é amor, mas o mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça, e a sua justiça virá e não tardará, porque a palavra de Deus diz que a ira de Deus está vindo sobre a terra. Está vindo como um fogo ardente que vai consumir a humanidade. Porque sabemos nós, irmãos, que a humanidade, a iniquidade, o pecado está muito grande. O pecado está subindo as narinas de Deus. Vivemos em tempos em que a humanidade, as pessoas estão matando uns aos outros. Vivemos em tempos em que as pessoas só estão preocupadas com seus bens materiais. Muitas pessoas estão na igreja em busca o que, irmãos? A prosperidade. Porque a palavra que hoje em dia está nos altares é prosperidade. E muitas pessoas sobem no altar com esse intuito de que? De pregar somente prosperidade. Porque se você pregar prosperidade e bênçãos, muitas pessoas vão gostar de você. Você vai ser amado por muitos. Mas, assim como Paulo disse, procuro eu agradar aos homens ou agradar a Deus? Então, vamos buscar agradar a Deus, irmãos. Assim como Pedro, aqui essa palavra nos diz que ele preferiu agradar a Deus. Então, vamos ler aqui então o que diz essa palavra sobre Ananias e Safira, que roubaram de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ele perguntou para ele: por que você roubou a parte do campo? Conservando, porventura não teria teu? E vendido não estaria a teu poder? Como, pois, assentaste o teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas ao Espírito de Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Ananias vendeu uma propriedade, ele, sua esposa, Safira, e reteve parte do bem que não era para ele pegar, porque era de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que ele mentiu para Deus. Ele não mentiu para os homens. Então vivemos em tempos assim, onde a humanidade, o homem, a mulher, muitas vezes se corrompe por isso. Muitas pessoas dizem: eu vou fazer tal coisa, porque o homem lá, o fulano não vai saber. Eu vou pegar um pouquinho dele aqui, mas ele não vai saber, porque ele não sabe a quantidade que tem. Eu vou fazer isso porque o fulano não sabe, mas Deus está vendo. Vou pegar isso, mas Deus está vendo. Todas as coisas estão sobre os olhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Nada escapa. Então aqui eles tentaram roubar, porque os apóstolos não sabiam. Mas então Pedro, cheio do Espírito Santo, foi revelado. Deus revelou para ele. Ele reteve parte do campo. Deus mostrou para ele. E a autoridade que Deus deu na vida de Pedro, que ele disse que ele não mentiu para o homem, mas mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Porque sabemos nós, irmãos, que nós temos que ter o quê? Esse temor. Temor aos ouvintes. Ouvir
que Deus é amor, mas é justiça também. Que nós temos que se preparar porque o noivo está vindo. Não é mais tempo de brincar do Evangelho. Não é tempo de nós ser cristão dentro da igreja e fora, não. Porque os apóstolos faziam sinais pelas ruas, pelas praças, por onde eles passavam. Eles pregavam ao arrependimento. Porque Jesus, antes de ir para o Pai, ele disse: eu vou, mas vocês vão, evangelizem, preguem o arrependimento a todos, ao arrependimento, para nós alcançar. Então aqui continua dizendo, ó, levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que enterraste em teu acordo para tentar ao Espírito? Senhor, eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. A autoridade que ele estava, que lhe disse: te levarão também. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando, sepultaram-na junto do marido. Sobreveio grande temor toda a igreja e a todos quando ouviram a notícia desse acontecimento. Pedro estava cheio do Espírito Santo, que ele afirmou: eles estão aqui e vão te levar também junto com o teu marido. Porque ele tinha ligação com o Pai, ele tinha ligação com Jesus. Então aqui nós vemos no Velho Testamento um Deus que matava. Muitas pessoas só pregam que Deus pregava, que Deus falava lá no Velho Testamento, usava pessoas e matava. Porque nós sabemos que no Velho Testamento Deus matava crianças, Deus matava homens, mulheres, a espada. Deus não se importava com o povo, porque o povo daquele tempo também era rebelde. Ao ponto de Deus destruir uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra, com fogo. Porque a ira de Deus virá e não tardará. Então vamos mais à frente aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que nos diz sobre a ira de Deus. Nos diz um pouco sobre a ira de Deus. A idolatria é depravação dos homens. Em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revelará do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus também se ira. Deus também chora. Porque sabemos nós que o Espírito Santo chora por nós. O Espírito Santo leva a nossa oração até o trono do Pai com gemidos inexprimíveis. O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. O mesmo Deus de ira é o mesmo Deus que chora, que está triste por ver a humanidade se corrompendo. A humanidade, o homem, a mulher tão longe dos caminhos dele, seguindo somente seus desejos do coração, porque o que era pecado há 10 anos não é mais pecado. O que era adultério não é mais adultério. Pessoas casando, se divorciando de novo, jovens casando e se separando e casando de novo. Conhecedores da palavra estão entrando todos em adultério. O pecado, a iniquidade está aumentando. Então se arrepende de seus caminhos, que Jesus está voltando. Jesus veio para cumprir uma missão na terra, então nós temos que cumprir a nossa missão determinada também. Assim como Pedro, Paulo, João, Tiago, todos os discípulos cumpriram uma missão na terra. Então, sem